Bom, pessoal, estamos aqui, né? Boa tarde para todos vocês todos. Eu falei com o pastor Fábio para a gente gravar um vídeo aí sobre a aula de hoje, né? Da formação dos líderes aí da nossa igreja em Mogi. E eu quero aqui fazer um resumão, né? Para auxiliar aí o pastor Fábio na aula de hoje, tá bom? Então fique atento aí, que o nosso tema é bem importante, tá joia? E eu vou até já começar a compartilhar aqui algumas coisas com vocês, né? Mas o importante é que você esteja atento, né, a tudo que Deus está fazendo, que Deus vai fazer. Na igreja já soube que estão sendo feitas as células, né? E as pessoas já estão ganhando alma para Jesus. Isso é importantíssimo, tá bom? Quando você realmente coloca a sua fé em ação, sabe? Isso é essencial. E nós estamos aí estamos fazendo uma live aí diária, a partir da 1 hora da tarde aí no horário de Brasília, sobre exatamente isso, né? Sobre a importância da igreja assumir o seu papel como ganhadoras de alma, tá bom? Então eu vou rapidamente compartilhar com vocês é, esses vídeos aqui para você entender a aula de hoje, que são 6 hábitos que tornam uma célula ou uma reunião no lar, né, bem sucedida. Se bem que não é só nos lares as reuniões que a gente vai fazer, tá bom? Então, muito importante nesse momento você entender que Deus te chamou e você está cumprindo o chamado dele na sua vida quando você participa de uma reunião pequena no lar, ou numa casa, ou num lugar com poucas pessoas, porque a Bíblia diz, né, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu me farei presente, tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui compartilhar com você a tela é, dessa aula de hoje, né? Então, o que essa aula ela vai falar? 6 hábitos, né? O que é um hábito? O hábito é algo que você faz todo dia, que você faz toda vez. Não é assim, fez agora, amanhã você não faz mais. Você faz sempre. Então, isso é um hábito, tá? Então, 6 hábitos que tornam uma célula ou uma reunião no lar bem sucedida. Vamos ver, então, né? A primeira coisa que é importante você entender é que, deixa eu voltar aqui, isso. Primeira coisa, você precisa ter uma vida devocional consistente. Segundo lugar, você precisa ter uma vida familiar equilibrada. Terceiro, você precisa desenvolver a sua liderança. Quarto, você precisa convidar pessoas. Quinto, você precisa fazer visitas. E sexto, fazer do evangelismo algo natural na sua vida. Então, nós vamos aqui falar rapidamente desses 6 hábitos para que a coisa aconteça. Na verdade, esse é o hábito do cristão, né? Mas para que a célula, né, essa reunião no lar, ela seja bem sucedida, a primeira coisa que você precisa entender, né, que a Bíblia fala de várias parábolas, né? Mas tem a parábola dos 3 jardineiros que o pastor Fábio vai falar com vocês dessa parábola, né? E é muito importante, eu já falou, eu não sei se ele está passando antes ou depois o meu vídeo, né? Mas ali tem três jardineiros, cada um tem uma visão do jardim, cada um tem uma ênfase naquilo que ele faz no jardim, né? E você deve saber o que você deve fazer, porque, afinal, qual é o objetivo da célula, da reunião? É dar frutos, né? E no jardim? No jardim é ficar bonito, é fazer algo atraente, algo aparente para aquela casa e tudo mais, né? Então, quais são os hábitos, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: como que você está hoje, né? Como você está? Aí você vai dizer, pastor, é assim, tudo depende do meu estado de espírito. Se eu estou bem, eu vou para a igreja, eu faço célula, mas se eu estou mal, eu não faço.
Eu já quero te falar algo para você deixar de lado. Não importa como que você está, né? Fazer a vontade de Deus, irmãos, é assim, é igual trabalhar. Tá chovendo, você vai, tá frio, você vai, tá calor, você vai. No caso das mulheres, está com TPM, você vai. No caso dos homens, está com dor de cabeça, está com dor no corpo, está com dor nos quartos, na cozinha, no banheiro, nas cadeiras, nas mesas, né? Onde tiver, você tem que fazer, você tem que trabalhar. E as coisas de Deus são mais importantes, você não acha? Do que até o próprio trabalho, porque se Deus não abençoar, você não vai ter trabalho. Se Deus não te der saúde, você não vai ter trabalho. Não é verdade? Então vamos lá, né? Primeira coisa que você precisa entender, vida devocional, né? A vida devocional, como está aí, o pastor Fábio já deve ter passado, vai passar, né? É aquele tempo que você gasta só com Deus, né? Aquele momento que você para, aquele momento que você vai no seu dia a dia, você vai pegar e falar, não, esse momento aqui é para eu orar, esse momento aqui é que eu vou colocar a minha fé e a minha vida em ordem, né? E outra coisa, né, no dia da célula, talvez você fosse bom fazer um jejum, né? Fazer uma preparação para que a célula aconteça, para que a célula seja uma bênção. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão no automático, sabe? Não, eu estou na correria e tal, e tudo mais, né? Até quero confessar para você, para mim é algo, nos últimos anos, muito difícil chegar na igreja, ajoelhar e orar e buscar Deus, né? Ter aquele momentozinho ali que é tão gostoso, né? Deu nos últimos anos aqui, porque a igreja aqui era só eu e a pastora Cláudia, a gente já chega fazendo as coisas. Então, nosso devocional é só em casa. Então, eu quero que você tenha um devocional, para que você possa estar espiritualmente ligado naquela célula. Não é só fazer porque o pastor Fábio ou a pastora Tânia decidiram que você tem que fazer. Entendeu? Outra coisa, orar diariamente pelas pessoas que compõem aquela pequena reunião, né? E buscar a Deus por aquelas pessoas, interceder, pedir para Deus curar, para Deus libertar, para Deus dar bênçãos para ela, né? E, e entender que o que é que você vai fazer lá na célula não é só uma reunião, você vai ministrar, você vai ser um ministrante, mesmo que você não seja a pessoa que vai ministrar, mas você vai estar ali ministrando com os irmãos ali, um do lado do outro, né? E há uma pergunta aqui, ó. Quando foi a última vez que Deus lhe mostrou como ministrar especificamente para uns membros da célula? Porque você tem que orar e pedir a Deus, Senhor, o que que o Senhor quer falar para aquele povo hoje através dessa palavra? Né? Porque é assim que eu faço quando eu prego as mensagens na igreja, quando eu escrevo um livro, né? Eu peço para Deus para que o Senhor me use como um instrumento para falar, né? Outra coisa que é um hábito que você precisa ter, vida familiar. Quando foi a última vez que você passou uma noite sozinho com a sua esposa ou com o seu marido? Às vezes a gente entra aí no dia a dia também no automático, né? A dona de casa cuida da casa, cuida dos filhos, o marido trabalha, vem para casa, põe o alimento dentro de casa. Mas e o tempo para vocês? E o tempo de oração? E o tempo de sair? E o tempo de tomar um sorvete? E o tempo de ter comunhão, de conversar sobre as coisas sem discutir? Não é verdade? Né? Outra coisa, você já perguntou para sua esposa ou para o seu marido e os seus filhos o que que eles acham da célula ou da reunião? Você tem que fazer com que eles gostem. E se eles disserem que não, você tem que ajudar eles a entender que Deus está usando essa casa como a casa de Obed-Edom. Lembra da história? Que Obed-Edom abrigou a arca de Deus na casa dele e a casa dele prosperou e foi muito abençoada. É a mesma coisa para você que é anfitrião da célula, tá? E como que você envolve a sua família no ministério da célula? Então, é importante você envolver, na hora de você que está lá na, que vai fazer a célula, levar os seus familiares. Um prepara um lanche, o outro coloca as cadeiras em círculo, o outro arruma ali a mesa, o outro vê quem é que vai cantar, quem não vai cantar, e envolva os familiares, né? Não faça como eu já vi, às vezes a pessoa é da igreja, ela vai fazer a célula,
Aí vai um para um quarto, vai outro para outro quarto, um vai ficar no celular, outro no tablet, na televisão. Não, envolve todo mundo de maneira muito leve, né? Sem mandar, sem brigar, mas procura envolver a todos. Eu estou falando rapidamente porque esse vídeo aqui é só uma instrução, né? O pastor Fábio vai falar dos detalhes, hoje ele está falando, né? Outra coisa, desenvolva a sua liderança, né? Então, toda a célula tem que ter líderes auxiliares. Porque se um ficar doente, não vai ter célula, né? Se um anfitrião falar assim, ó, hoje não dá para receber a célula aqui em casa, será que não tem uma outra casa? Então você precisa sempre ter alternativas. Nunca deve-se, atenção, anote isso. Não é bom cancelar as coisas, muito menos células ou reuniões. Não se cancela reuniões, né? Como você emprega o seu tempo com essas pessoas? Converse com elas. Marque um tempo para chegar antes, para vocês orarem pela célula, né? Ó, ali com as mãos juntas, fazer um grito de guerra, Deus vai abençoar e tudo mais, né? Qual foi a última habilidade que você ajudou a desenvolver? Aliás, cada um na célula tem uma habilidade. Comece a olhar, você que é líder ou você que vai ser um líder. Olha as pessoas, um tem a habilidade de conversar mais, outro tem a habilidade de mexer com o celular, tirar a foto da célula, da reunião ali, outro tem a habilidade de arrumar as coisas, de deixar tudo arrumadinho, né? Então, procura desenvolver as habilidades das pessoas, né? E qual foi a última responsabilidade ministerial que você delegou a eles, né? Você que é líder, de vez em quando deixa alguém falar, deixa alguém conduzir a célula, né? Coloque alguém para cantar, coloque alguém para fazer alguma coisa diferente que ele não fez ainda, né? Isso é importante, né? E quem são os próximos auxiliares do grupo? Sempre esteja desenvolvendo pessoas, porque qual é o objetivo? Hoje, nosso principal objetivo foi montar as nossas células, nossas reuniões nos lares, não é isso? Agora, nós temos que multiplicar. Lembra do que Deus disse lá em Gênesis capítulo 3? Crescei, multiplicai. Aí vai crescer essa célula, vai crescer essa reunião. Agora tem que multiplicar, e para multiplicar precisa de líderes. O que multiplica as células, o que cresce as células são as pessoas que começam a frequentar, são as almas que você ganha. Mas o que multiplica são os líderes que você faz, tá bom? E vamos lá, vamos terminando aqui, né? Outra coisa, convidar pessoas, gente. Às vezes corre o risco daquela reunião no lar, daquele grupo pequeno, daquela célula, daquela casa de paz, se transformar num grupinho de pessoas. Isso é um perigo. Pode se transformar numa panelinha, pode haver muita fofoca, né? Por causa da intimidade que vai se criando ali, pode ter uma liberdade que é ruim, que não é boa. Então, o que precisa fazer? Gerar novas vidas. Novas vidas são como criança, né? E o certo é que os pais não briguem, não fiquem fazendo fofoca perto das crianças. Não fiquem colocando defeito um no outro perto das crianças. A gente não faz isso, né? Então, se tiver gente nova na célula, vocês vão vigiar muito mais. Por quê? Porque vocês têm que dar bom testemunho, não é verdade? Então, gente, traga visitante para as células. E meça de 3 em 3 meses. Quantas pessoas vieram na nossa célula? Quantos visitantes vieram e ficaram? Isso é importante, esses números são muito importantes. Quem foi a última pessoa que você convidou para a célula? Aliás, todos que participam da célula, do grupo pequeno, têm que convidar amigos, porque um dos objetivos da célula é ganhar almas. Outro objetivo é edificar os irmãos e unir a igreja, né? Orar pelos pastores e tudo mais, né? Você mantém as reuniões que não cristãos podem frequentar e conhecer os membros do grupo melhor, né? Então, essa célula, quando tiver gente diferente, a linguagem tem que ser de acordo com o que eles entendam, né? Tem que ter uma oração de libertação, tem que ter alguma coisa que essas pessoas voltem, vocês entendem? Agora, se tiver, vocês começam a comentar sobre igreja, falar de igreja perto de gente que não é crente, provavelmente você não vai ser bem sucedido. Vocês conseguem compreender isso? Tá? Então, vocês mantêm reuniões que não cristãos podem conhecer. Você ora regularmente para que seus amigos não cristãos abram seus corações para Jesus.
Então, a pessoa veio para a célula, você pega uma caneta, anota o nome dela, anota o WhatsApp e ora todo dia por ela. Você vai ver que vai ser poderoso. Amém? Outra coisa, vamos aqui, vamos terminando. Gente, visitar. A célula, ela, não, ela acontece um dia por semana, ok? Nos outros dias, você deve ter que manter contato com as pessoas para eles voltarem. E aquelas pessoas que vieram pela primeira vez na célula, ou no grupo familiar, ou na casa de paz, seja o nome que você está usando aí, você precisa visitar essas pessoas, fazer uma oração, né? Fazer uma visita telefônica, ligar para ela, mandar um WhatsApp, né? Fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas, né? Quando foi a última vez que você foi na casa de algum deles? Você precisa ir lá, né? Como você constrói relacionamentos com os membros em potencial, né? Aquela pessoa que já está frequentando a célula, mas que ainda não está encaixada. Precisamos encaixá-las, né? Falar sobre batismo, falar sobre as coisas da igreja, né? Que nota você daria para a eficácia do seu grupo no acompanhamento a visitantes e novos convertidos, de 1 a 10, né? Se foi menos de 5, essa célula não visita quase. Se foi 0, é porque a sua célula realmente é só de membros, e não pode, gente, porque chega um momento que começa a ficar sem graça, ou então pode haver problema, porque toda árvore que não dá fruto, o que Jesus disse? Todo galho que não dá, ele corta. Então nós não podemos deixar que sejamos cortados daquilo que Deus nos colocou para fazer, tá bom? E por último aqui, gente, o evangelismo tem que ser algo natural, né? Então, qual foi a última vez que um não cristão veio na reunião? Como, com que frequência você ora pelos perdidos na reunião de célula? Uma sugestão, viu, pastor Fábio? É pegar toda a célula, não é em círculo que a gente coloca as cadeiras? No final da célula, coloca uma cadeira no meio, vazia, e todo mundo impõe a mão naquela cadeira e diz assim, ó, semana que vem, esse meu amigo vai estar aqui. E ora pela pessoa que eles vão convidar. Vocês vão ver que Deus vai fazer uma obra tremenda, tá certo? A oração da cadeira vazia. Quantas pessoas do seu grupo pensam que alcançar os perdidos é a maior prioridade? Então, você deve fazer que todos do grupo estejam orando para que venham pessoas não cristãs para aquela reunião de célula, para aquele grupo familiar, para aquela casa de paz, para aquele Jesus em cada lar. Qual, se houver, a maior barreira para o crescimento da célula? Às vezes tem barreira, às vezes algum irmão não quer gente lá, não quer gente não crente lá. Lembre que a célula que a gente convida são pessoas que a gente conhece. A gente não vai pegar pessoa estranha no meio da rua e colocar dentro de uma casa de um crente da igreja. Não é verdade? Então é gente que a gente conhece, que a gente sabe quem é, minimamente, né? Não, e o que você pensa da multiplicação do grupo? Isso é muito importante, viu, pastor Fábio? Porque às vezes, já aconteceu comigo, tem irmão que não quer multiplicar, não, eles querem aquele grupinho deles e tal. E eu quero falar para você, não deixe que o seu grupo se transforme numa gangue, numa facção, né? Que facção e gangue não é coisa boa, tá bom? E por último aqui, gente, para encerrar, né? Assuntos gerais, qual é a sua parte preferida no Ministério das Células? O que você acha mais bacana? Olha que imagem linda aqui, ó, do lado direito aqui, né? Que imagem maravilhosa, né? Olha aí quanta gente ali, são reuniões de célula, cada cor representa um grupo de células, né? O que você menos gosta? Cite um ponto que você gostaria que fosse diferente no Ministério das Células. Que nota você daria para a supervisão e o cuidado pastoral que você recebe, né? Se você não tá recebendo o cuidado pastoral, pede para o teu pastor, né? Fica cobrando ele. Mas muitas vezes ele não está te pastoreando como deveria porque você não está pedindo, né? Que nota você daria ao treinamento que você tem recebido, que nós estamos dando aqui, pastor Fábio, pastora Tânia, eu, né? Você tem um bom entendimento da visão do ministério em células na sua igreja? Se não tem, você vai acabar tendo, tá bom? Porque nós vamos insistir com você, tá bom? Então eu quero encerrar aqui, né, essa live, né, essa aula que eu estou fazendo aqui com vocês, e eu quero falar para você uma coisa muito, muito importante, né, nesse momento.
que Deus, ele tem algo para fazer na sua vida muito, muito, muito maior do que você imagina. E ele vai usar as células para isso. Porque na célula vai aparecer os dons e os talentos e as habilidades. E as almas vão se converter, elas vão ser consolidadas e elas vão se tornar pessoas fundamentais na obra de Deus. Tá bom? E olha, gente, Jesus está voltando e nós precisamos fazer a nossa parte. Tá bom? Quero deixar aqui meu abraço para vocês, minha saudade. Vocês sabem que eu faço parte dessa igreja agora, né? Desde dezembro. Nós temos colocado isso no nosso coração. Que Deus abençoe o pastor Fábio, pastora Tânia, toda a equipe de irmãos, pastores que auxiliam aí no ministério. E que essa igreja cresça, não só em número de pessoas, mas que ela se multiplique também nas suas células e sejam abençoadas. Beijo no coração e até a próxima.